Boa noite, pessoal. Pessoal, sou novo aqui no YouTube, mas vamos lá. Eu me chamo Regis Queiroz e eu estou iniciando agora a gravação de um curso de MATLAB, né? Curso de MATLAB básico, né? De assim, né? É um curso, é um curso um pouco extenso, né? São um curso de mais de 20 aulas, mais de 20 vídeos ao todo. E esse software ele tem muita aplicação para o pessoal da área das exatas, né? Só tem aplicação para o pessoal da área de exatas, que é, no caso, as engenharias de um modo geral, aí vem física, matemática, química, tudo que envolve exatas, né? Envolve exatas, tem aplicação desse software, é um poderoso software na área de computação gráfica e que a gente usa bastante, né? Nos cursos de engenharia, matemática, física e etc. Vamos lá. Esse curso ele está dividido, eu dividi ele da seguinte maneira. Ele, ele vai ser, no caso, essa vai ser a ementa desse curso, conceitos básicos, o ambiente em si MATLAB, né? O que é esse MATLAB, que software que é esse. No caso, vou trabalhar também, tem um vídeo também sobre vetores e matrizes, que no caso é assim, vamos dizer que seria o carro-chefe desse programa, desse software. E vou trabalhar com vetores multidimensionais, vetores de células e estruturas, as chamadas cadeias de caracteres, né, que são os strings, expressões lógicas, controle de fluxo de execução, arquivos de funções e também depuração de arquivos EMS, gerenciamento de diretórios, álgebra matricial, né, que é as operações com matrizes, as interpolações, aí já partindo para o lado do cálculo numérico em si. Trabalhar com polinômios também, né? Polinômio de N graus aí, complexo, etc. Interpolação por splines, otimização, integração de diferenciação. Nessa parte aqui, pessoal, eu vou trabalhar com toda a questão que envolve o cálculo diferencial integral, é, já dando introdução já à questão das equações diferenciais, aí nessa parte de integração e diferenciação, vou entrar com a questão também de limites, né, derivadas, integrais de um modo geral, integrais de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que são as integrais múltiplas, assim como as derivadas múltiplas também, com uma variável, duas variáveis, três variáveis, quatro variáveis, a questão do cálculo diferencial também, com a questão no quesito com as integrais também, vou trabalhar com N variáveis, limites também com mais de uma variável, as equações diferenciais aí, eu vou trabalhar com equações diferenciais, com bastante equações diferenciais, homogênea e, e outras, aí vou na questão dos gráficos bidimensionais, né, tridimensionais, que são o gráfico 3D, né, gerando no espaço, que é para ter uma melhor visualização. Então, essa será, no caso, a grade curricular que vai compor esse curso. Como vocês podem ver, é uma grade bastante, já um pouco extensa, entendeu? Mas, vamos lá, eu diria que seria um curso básico, mas já um curso já bem endossado, já, um curso que dá para ter uma boa base, entendeu? Em todos os vídeos, né, vai estar, vocês podem estar comentando alguma coisa que eu vou estar respondendo, qualquer dúvida, e eu posso enviar aula também. E quanto à questão de bibliografia para esse curso, pessoal, tem N bibliografia, entendeu? Eu não peguei só uma bibliografia, assim, eu não estudei só uma bibliografia, foi muitas bibliografias e separei as partes o qual me interessava mais, né, para poder estar trazendo aqui para vocês. Então, vamos ter muitos exemplos ao longo do curso, muitos exemplos resolvidos, a gente vai trabalhar bastante junto aqui e vamos lá, vamos mãos à obra. Mãos à obra. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser esse software? O que vem a ser MATLAB em si? MATLAB, como vocês estão vendo aqui, um pedaço dele, né? É um software
o software. Depois eu vou estar trabalhando aí com a questão de todas as de todas as funções, assim, as funções mais básicas aqui, entendeu? Com vocês, eu poder estar trabalhando isso aí. Pessoal, só uma questão aqui. Quando você trabalha com MATLAB, quando eu comecei também a trabalhar com MATLAB, também tive muitas dificuldades. Então, assim, se você tiver alguma dificuldade, é super normal, entendeu? Aqui ninguém é mais inteligente que o outro, pelo contrário, entendeu? A gente tá aqui, vamos trabalhar juntos, entendeu? Eu vou, na medida do possível que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Então, vamos lá. O que vem esse CF aqui, no caso? Esse F aqui é onde vocês podem estar pegando, entendeu? Exemplos de aplicações. Entendeu? Eu quero trabalhar com função, quero ver como é que se aplica um vetor, quero saber como é que se resolve uma equação, quero ver como é que se faz uma equação diferencial, entendeu? Então vocês podem estar vindo aqui, que aqui tem N maneiras de vocês estarem buscando, entendeu? E tem várias aplicações, não é só matemática não, pessoal. Aqui tem antenas, especial, automação, entendeu? Controle, por aí vai, ó. Tem uma série de coisas aqui, tem muita coisa, pessoal. Esse software é um software muito bom, é um software pago, é um software da MathWorks, entendeu? Essa licença aqui é uma licença para estudante que eu estou usando, entendeu? Mas vocês podem buscar, entendeu? Aí que temos baixar a versão para estudante também, que é uma versão muito boa e dá para trabalhar legal. Então, esse exemplo aqui, um exemplo aqui, por exemplo, matemática aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e posso estar vindo aqui, por exemplo, em questão de elementos de matemática aqui, ó. Aí vamos aqui em aritmética aqui. Aritmética e plus aqui, por exemplo. Aí só acentuar o mouse, ó, veja que ele já aparece, entendeu? O que que é, ó, entendeu? Ó, veja, ó, plus, entendeu? Eu tô somando dois números, tá vendo? Entendeu? A maneira que se soma dois números é óbvio que esse A e B tem que estar declarado, né, pessoal? Tem que declarar variável, isso a gente vai trabalhar também. Então, aqui nesse software a gente temos as operações básicas, né? Como é um software voltado para matemática, óbvio que teria que ter as operações básicas. Então, o mais aqui é assim, entendeu? Menos é assim, entendeu? Multiplicação. Agora, divisão, nós temos assim e temos também assim. E o que diferencia uma coisa da outra? Entendeu? Exponenciação, nós temos, no caso, como se fosse um sinal circunflexo. Mas vamos lá. No caso da divisão. A divisão, assim, ó, por exemplo, se eu tenho aqui 3, se eu tenho aqui, por exemplo, 6 dividido por 2, com a barra nesse formato aqui, entendeu? Como vocês podem ver, ó, beleza. Agora se eu pegar assim, ó, por exemplo, dividido 6 dividido por 2, com a barra dessa forma aqui, o que vai acontecer? Ó, ele inverteu. A barra está invertida, então ele inverte o número também. Nesse caso aqui está sendo o quê? Está sendo 2 dividido por 6 e não 6 dividido por 2. Então, a questão de... pessoal, também, esse comando aqui, ó, CLC, ele apaga tudo que eu tenho na tela. Tudo que eu tiver aqui na área de trabalho, ele vai apagar. Ele apaga tudo. Se você digitar se a gente digitar esse comando aqui, ó, e dar um Enter no nosso teclado, a gente vai ver que vai subir tudo que está aqui, apagar tudo. Entendeu? Exponenciação, no caso, 3 elevado à quarta, por exemplo, dá 81. Somas, subtração e por aí vai. São maneiras da gente trabalhar aqui. Pessoal, também a questão de... Como é que... Aqui a gente tem um conceito lá do Office, do Excel, que o MATLAB também é semelhante. Por exemplo, se nós pegamos aqui, entendeu? Veja, eu posso declarar variável aqui, ó. Por exemplo, eu vou chamar x, vou atribuir uma função a x, eu vou atribuir um valor a x. Então, x, vamos dizer que x seja 2, abre um parênteses, 3 mais
4, 6 mais 4, multiplicado por 5 mais 8. 5 mais 8. Aí mais 4 elevado à quinta. Entendeu? Elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Oitenta e um dividido por 9. Então, aqui só para vocês verem aqui como é que o MATLAB trabalha, ele tem ordem de preferência, que nem lá no Excel. Nesse caso aqui, o MATLAB ele resolve primeiramente quem? Primeiramente quem está dentro de parênteses, e dentro do parênteses ele vai dar umas preferências, tem preferência. Tem preferência no caso para multiplicação e divisão, que no caso são as mesmas preferências. E depois tem o caso das exponenciações. Então, nesse caso aí, ó, veja que ele deu um erro aqui. Por que ele deu um erro aqui? Porque está faltando um sinal de multiplicação aqui. Então, ó, se a gente vier aqui, ó, o que vai acontecer? Se a gente colocar o sinal de multiplicação aqui, ele vai dar o valor correto. Olha lá. Deu isso aí. Vocês vejam que o x ele já tem um valor agora, entendeu? Então, agora, se eu quiser, no caso, tem duas maneiras de eu limpar esse valor de x. Eu posso dizer que x é igual a x, que vai ser igual a isso aí, mas eu também posso dizer assim, ó, que o var, ele vai limpar essas variáveis. Ele vai limpar. Ele limpou o valor de x. Entendeu? Ele limpou. Agora x agora vai valer quanto? Ó, pera aí. Eu não posso digitar o CLC depois. Mas, olha aqui. Vou digitar o clear var. Isso. Agora, o MATLAB ele armazena esses dados. Veja que esses dados, eles armazenam esses dados em algum lugar nesse programa. Depois a gente vai ver que esses dados estão todos no histórico desse programa. Esses dados não foram perdidos, estão no histórico. Mas só que tem como apagar diretamente essas variáveis também do histórico. Isso aqui é que nem, por exemplo, um navegador de web. Por exemplo, o Google Chrome, Mozilla Firefox. Entendeu? Você tem como acessar o seu histórico de navegação que você navegou. Esse padrão aqui, ó, tem um padrão aqui, por exemplo, 3 mais 1. Esse padrão aqui, ANS é uma variável global, é uma variável que exibe o resultado de uma sentença criada pela própria Network, é uma coisa que já é por default. O que é default? Default já é uma coisa que a própria empresa que criou o software já estabeleceu que fosse isso, entendeu? Outra situação também aqui que esse MATLAB faz é a questão de fazer, é a questão de diferenciar letras entre maiúsculas e minúsculas. Entendeu? Sempre ele faz isso. Ah, pessoal, outra situação também, se vocês quiserem fazer, é só vocês dizerem assim, ó. Lembra que o x eu declarei como variável? Agora, se o x eu declarei como 1, ele vai valer 1. Ele não o x aqui eu declarei como 1 agora. Eu não declarei mais como aquele valor lá de trás. Então, o x agora está valendo 1. Entendeu? E não mais aquele valor. Outra situação também, se eu falar assim, por exemplo, z é igual a x mais 1. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 2. Por quê? Porque meu x não vale 1 no caso, então mais 1 no caso vai dar 2. Porque eu já tenho essa variável atribuída a x no caso, 1. E o meu z agora já vale 2. Agora, veja que tem como eu acessar aqui, ó, se eu digitar múltiplos comandos na mesma linha, eu coloco um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui, ó, ele vai permitir eu digitar outro comando aqui. Por exemplo, x menos x é igual
a Z menos 1, por exemplo. Entendeu? Aí, se eu der um Enter aqui, ele só vai aparecer o resultado desse comando aqui. Somente desse comando, desse outro comando aqui não. Só vai aparecer o resultado desse comando aí. Aí, ó. Veja que ele não apareceu nada relacionado mais a X. Então, esse ponto e vírgula, esse ponto e vírgula aqui, ó, ele permite eu trabalhar com N comandos aqui na mesma linha. Na mesma linha, sem precisar mudar para outra. E se essa linha tiver muito... Outra opção também é que se essa linha tiver com um comando muito grande, eu posso fazer quebras nessa linha. Como é que eu faço quebras nessa linha? Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Se eu digitar, ó, 3 pontinhos aqui, ó, eu faço quebras em um comando, em uma linha. Se eu dizer assim, ó, por exemplo, 2 mais 3 mais 4 mais... Aí aqui eu boto 3 mais 4 mais 1. Veja, se eu der um enter, veja que aqui houve uma quebra e houve uma continuação aqui embaixo. Então esses 3 pontinhos aqui, eles servem também, no caso, para fazer quebras em uma linha. Então essa é uma das funções também. Outra questão é que o MATLAB ele enxerga até 31 caracteres. Até 31 caracteres ele enxerga aqui. Se eu digitar, por exemplo, 30, ele tem capacidade de fazer operações de até com um número do tamanho de 31 caracteres aqui, ó. 31 caracteres. Ele tem capacidade de eu somar esse número aqui, mais outro número aqui, entendeu? Ele faz essas operações. Só que dentro do MATLAB existe uns certos nomes que são nomes padrões por default, que já são nomes já no qual a MathWorks ela já definiu que fossem assim, entendeu? Que não tem como mudar. Por exemplo, for, and, else, if, else if, cat, global, return e muitos outros, while e muitos outros já são variáveis padrões. Ah, pessoal, já são variáveis padrões do qual não tem como mudar essas variáveis. São variáveis no qual o programa já adota, já como princípio já adota essas variáveis dessa forma. Outra questão, o pi, número pi aqui, ó. Pi, que é 314, veja que eu estou com 4 casos após a vírgula, mas tem como eu mudar isso aqui também, se eu quiser mudar. A gente vai ver lá na frente que tem como eu mudar isso aqui. Então, meu pi, que é 314, ó, ele botou 4 casas após a vírgula aqui, ó, que no caso são 5 números. Só que lá na frente a gente vai ver que tem como a gente mudar isso aí. O bip aqui também, para o computador dar um suar, um bip, ó, bip, entendeu? Números complexos no MATLAB. MATLAB trabalha com duas formas de números complexos, duas letras que definem números complexos aqui, é o I e o J. Isso são a mesma coisa, Só que o pessoal das engenharias, ele geralmente utiliza o J. Já o pessoal da matemática gosta de usar I. Então, o MATLAB contempla os dois lados aí. Então, I e J é a mesma coisa. Se eu digitar aqui I, olha, I. A parte real é 0 e a parte imaginária é 1 i. J, se eu digitar J aqui, vai ser a mesma coisa. Então, se ver aqui I e J são praticamente as mesmas coisas. Outra questão é infinito. Números infinitos também é inf, que é a abreviação de infinito. Vamos ver se isso é verdade. Qualquer número dividido por infinito a gente sabe que é 0, né? Então, dividido isso aqui, tem que dar quanto? 0. E se eu pegar qualquer infinito multiplicado por qualquer número vezes 4, tem que dar infinito. Então, número infinito é assim. O MATLAB também ele tem a possibilidade de se trabalhar também com qual o menor número real positivo que o MATLAB é capaz de exibir. Como é que a gente mostra isso? Aí coloca assim, ó, real min. Então o menor número é esse aqui, ó. Veja que é um número muito pequeno. É um número, olha só isso aqui, 2,2251 vezes E
vezes 10 aqui, esse aqui é um exponencial, vezes 10 elevado a menos 308. Então, é um número muito pequeno. É 0,00000, depois de 300, lá em 308, vai estar esse número aqui, entendeu? Então, é um número muito pequeno, muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Então, o MATLAB ele tem capacidade de trabalhar até com um número menor, real, é esse jeito aí. Agora, só que aqui no MATLAB, veja que se eu pegar e dividir qualquer número aqui, ó, dividido por 7, só o máximo de casa que vai vir após a vírgula é 4 casas. Entendeu? Não, nunca vai vir mais que 4 casas. Só que eu tenho como expandir isso aí se eu quiser. Isso aí, no caso, já está vindo com esse comando aqui, ó. Format short. Format short. Então, esse format short, ele já me permite eu trabalhar com essa quantidade de números aí, entendeu? Format short. Agora, se eu quiser também trabalhar com mais números, e na forma exponencial, basta digitar assim, format short e. Format short e. Aí se eu digitar agora aqui, 4 dividido por 65, veja que já apareceu um e aqui, ó. Então vai ser 6,1538 vezes e, que é o exponencial, que é 10, elevado a menos 2. Então é uma forma também de se trabalhar isso aí. Format long, que no caso é 16 dígitos, né? Por exemplo, se eu quiser format long, format long, aí aqui eu digito aqui dividido por, vai aparecer 16 casas, tem 16 casas aqui, ó. Tem 16 dígitos, tem 15 casas aqui após a vírgula, tem 15 casas após a vírgula aqui. Então, esses comandos aí pode ser útil para alguma coisa. Outra coisa também é outros números também que a gente trabalha aqui bastante é o format bank. Format bank, ele são 3 números, são dois números após a vírgula, um que está antes, 3 números. Então, format bank. Então, 5 dividido por 6. São 3 números. 2 após a vírgula aqui, como vocês podem ver. Só que tem um format hat. O que esse format hat faz? Format hat, ele simplesmente simplifica. É só uma simplificação. Por exemplo, 9 dividido por 81. 9 dividido por 81. Vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 9. Né? Então, simplesmente ele simplificou isso aqui. Dividiu todo mundo por 9. Dividiu em cima por 9 e embaixo por 9, que vai dar um nono. Então, é uma forma de simplificar isso aí. Outra questão, raiz quadrada. Como é que se tira raiz quadrada aqui? Tem dois jeitos de tirar raiz quadrada aqui. A gente sabe que raiz de 4 é 2. Então, a gente pode fazer assim, squared. Raiz de 2 é aquilo lá. Raiz de 2 é isso aqui. Só que tem como format bank. Aí que SQRT, que é raiz de 2. Raiz de 2. Então deu o quê? Deu 1,41. Só que tem raiz de 4. Quanto é que custa a raiz de 4? No caso, 2 vezes 2 é 4. Então a raiz é 2. Então SQRT de 4. Tem que dar 2. Beleza, só que tem como também eu fazer de uma maneira diferente. Tem como fazer assim, ó. Tem como 4 elevado a quem? 1 meio. 1 sobre 2. Que vai ter que dar o mesmo valor. Então, são maneiras. Então, se eu quiser, por exemplo, uma raiz cúbica, basta eu trocar esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, pelo 1 3.
entendeu? Raiz quinta, basta trocar isso aqui por um 5 e por aí vai. Então, eu tenho duas formas de tirar a raiz quadrada. Tem uma assim e posso tirar assim também. Se eu quiser a raiz cúbica de 8, por exemplo. 8. Raiz cúbica de 8 dá 2. Olha lá. Então, é outra maneira também de se tirar a raiz. É assim também. Exponencial, no caso. Como é que se tira exponencial? No caso, vai ser... Tem duas maneiras. No caso, eu posso botar 10 elevado a qualquer número aqui. Ou eu posso botar, no caso, pi elevado a 3. O eu não declarei. E nem é o neperiano. Mas outra questão também é a questão de módulo aqui. Ó. Como é que se tira módulo aqui nesse negócio aqui? Se eu botar assim, por exemplo, a gente sabe que o número de qualquer módulo, qualquer número modular é positivo. Então, vamos supor que eu bote aqui menos 1234. Quanto é que é o módulo disso aí? Vai ter que dar 1234. Então, esse módulo vai ser ABS de quem? ABS de menos 1234. Esse valor vai ter que ser positivo. Então, o módulo é dessa forma de tirar o módulo aqui. A outra questão é questão de exponencial. Exponencial posso fazer assim, ó. Exponencial de 10. Quanto é que é? Olha lá. Exponencial de 10 deu isso aqui. Outro, fatorial. Como é que se tira fatorial aqui? Como é que se tira fatorial? Factorial de 5. Sabe que é 120, né? Fatorial de 5. Olha lá. Por que fatorial de 5 é 120? Porque é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se multiplicar isso aí tudo vai dar 120. É por isso que fatorial é dessa forma. Então, factorial de 45. A gente vai ver que vai dar um número muito grande que vai extrapolar. Olha lá. Olha a quantidade que deu esse número aí. Então, fatorial é dessa forma aqui. Só que tem como também trabalhar com a questão de logaritmo. Logaritmo de 10, a base é 10. E o número aqui, vou botar 45. Então, o log de 45 na base 10 dá 1,65. Então, se eu pegar 10 e elevar a 1,75, 1,65 tem que dar 45. Vamos ver se é verdade. 10 elevado a 1,65. Deu aproximadamente aqui, ó. Então, aqui só porque tem duas casas após a vírgula, mas se eu botasse mais casa, ia dar certinho aqui. Vou botar aqui format short. Ficar mais casas após a vírgula. Ah, questão de seno. Existia seno de número aqui. Seno de π sobre 6. No caso é seno de 30, né? É assim que se tira. Seno de 30 é meio. Quanto é o seno de 45? Posso voltar assim direto e fazer assim, ó. Seno de π sobre 4. No caso é 45 graus. Vamos lá. E por aí vai. Seno de π. Seno de π é zero, né? Praticamente zero aqui. Se considera zero, né? Seno de 0. Seno de 2π. Zero também. Seno de π sobre 2 igual a 1. Vamos deixar seno. Cosseno
já é assim que se tira cosseno aqui. É praticamente a mesma coisa. Por exemplo, π sobre 2 é 0. Cosseno de π. E por aí vai. Maneira de se tirar cosseno. A tangente não é diferente. É tan aqui. Tan de 2π. Se eu não botar essa multiplicaçãozinha aqui, ó, não vai dar certo. Então, dessa forma que se tira. E por aí vai também com os outros números a mesma coisa. Cotangente também é a mesma coisa. É cote. Cote o valor. Cote de π sobre 4. Por aí vai. Cotangente 45. É um. A questão também do... as funções inversas aqui, por exemplo, se eu quiser ter o arco de assino, lembra? Só colocar um azinho aqui, ó. Assino de ponto 5. Assino de ponto 5. Olha lá, quanto foi que deu? Assino de ponto 5, no caso 0,5 deu isso aqui. Mas por que deu isso aqui? Porque esses valores estão em radianos, não em graus aqui, ó. Eu faço isso. Então, é por isso que deu esse valor aqui. Arredondar valor. Como é que arredonda valor aqui? Se eu quiser arredondar valor, lembra que eu estou dividindo 3 aqui, se eu dividir 3 por 9. 3 por 9, ó, dá 0,03. Vou botar aqui, 4 dividido por 7. Dá isso aí, ó. Então, o inteiro mais próximo aqui, o número inteiro mais próximo aqui é quanto? É 1. É 1. Então, se eu pegar e digitar isso aqui, ó, round de 4 dividido por 7. Ele arredondou para o inteiro mais próximo. Ele arredondou para o inteiro mais próximo. Então, a maneira também de se arredondar números aqui no MATLAB para os inteiros mais próximos é assim. Outro comando aqui é arredondar para o inteiro mais próximo positivo, né? É arredondar para o inteiro positivo imediatamente menor. Por exemplo, se eu pegar aqui, é assim, ó, fix de menos 3 dividido por 5. Deu zero. Ele arredondou para o inteiro. Ele arredondou para o inteiro positivo mais próximo do que esse aqui, só que menor. Então é assim. Tem outro comando aqui, float. Comando float. O que esse float faz? Ele arredonda para o inteiro, né, negativo, imediatamente menor. Ele arredonda para o inteiro negativo, imediatamente menor. Então, se eu pegar aqui, ó, menos 5 dividido por 8. Flow. Flow. E por aí vai, pessoal. São formas de se trabalhar aqui no MATLAB. Então, vocês vejam. E também temos a questão de números complexos aqui. Números complexos é uma situação um pouco mais interessante. Eu vou declarar variáveis aqui, ó. X igual a quem? 4 mais... Não, x igual a 65 mais 32 J. Então, o meu x vale aquilo lá. O meu y, vou declarar y aqui também. Y é igual a quem? Y é igual a x. É igual a x menos
menos 6 menos 45 i. Vou botar assim. E se eu botar ponto e vírgula aqui, eu posso declarar outra coisa. Z é igual a quem? É igual a y mais x. Z Vamos lá. Beleza, apareceu Z e Y ali. Meu X está lá em cima. Agora se eu quiser aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Veja que os dois números aqui são iguais, ó. Agora se eu pegar Y, que é igual. Y que é igual a 45 menos 54J. Trabalhar com esse número aí. Veja que esse número aqui ele tem uma parte real e uma parte imaginária aqui. A parte imaginária está negativa. Por quê? Porque tem um sinal negativo aqui. E aqui é imaginário porque tem um izinho aqui. Que é a raiz de menos 1. Que no caso é esse i. Agora como é que eu faço no meu MATLAB? Ele vai identificar nesse número aqui quem é parte real. Basta eu pegar assim, ó. Vou chamar de C. C que é igual a real de Y. Real de Y. Ele identificou aqui 45. Ele falou que o 45 é o real. Se eu pegar R, imaginário aqui, vou pegar T. T que é igual a quem? T que é igual a imagem de quem? De Y. Menos 54, que é a parte imaginária. Agora eu posso tirar o módulo disso aqui, saber. Meu módulo, o módulo de y, que é o módulo disso aqui, o módulo de y é 70.29. 70.3, eu posso arredondar dessa forma. Só que agora eu posso identificar o ângulo, né? Posso chamar isso aqui, vou dizer aqui ang, né? Que é para dizer que é ângulo. Ângulo que é igual a angle, em inglês, de quem? De y. Ele deu esse ângulo aqui, ó. Mas se eu ser esse ângulo mesmo aqui, esse ângulo aqui, ele não está em graus, ele está em radianos. Então, para transformar isso aqui para graus, nós vamos multiplicar 180 por 180 dividido por π. Então, vamos lá. Então, basta eu pegar aqui, dizer aqui, chamar H, dizer que H é igual aqui, é igual ao ang, que multiplica o quê? 180 sobre π. Se eu pegar isso aí, então o ângulo daquele negócio lá, em graus, dá 50.19, menos 50.19, que vai ser o valor do ângulo. Então, essas fórmulas aí são as formas também de se trabalhar com MATLAB nesse sentido aí. A questão de, aqui por exemplo, se eu botar aqui 45 mais, se eu pegar aqui e botar, sei lá, 21 menos 45 e aqui, dizer que t é igual a isso aqui. Aqui eu boto aqui o comentário. Comentário, como foi que eu falei? Comentário, veja que ele ficou verdinho. Este é um número complexo. Número complexo, veja. Com partes imaginárias. Com parte imaginária e real. Então, quando eu fizer meus cálculos aqui, ó, se eu declarar aqui um R agora, R é igual a 45 mais 2i,
e eu somar t mais r, vou dizer aqui que z é igual a t mais r, o valor esses caracteres verdes aqui, que são comentários caracterizados aqui pelo sinal percentual aqui, eles não entraram no cálculo aqui, eles não estão interferindo no meu cálculo. Então são apenas caracteres. Então, como eu falei, eu posso limpar essas variáveis todas, limpar a tela. Se eu digitar assim, se eu pegar esse aqui e digitar CLC aqui, dar um Enter, vai sumir tudo aqui na tela. Não vou fazer isso não. Agora, se eu pegar aqui Command Store, Command Store, Command Store. Enfim, pessoal, eu queria mostrar, no caso, nesse primeiro vídeo aula, eu queria mostrar só essas coisas aí para vocês, entendeu? O qual é bem o início mesmo, só questão de familiarização, como vocês puderem ver aí. Mas na próxima aula eu vou mostrar para que serve essas coisas aqui, entendeu? Essas abas, essa questão, a parte gráfica aqui, no caso que simplesmente só serve mesmo para mexer com gráfico. Aqui tem vários aplicativos aqui, vários aqui embaixo, o qual aqui tem a parte de aqui a parte de medidas, teste, a parte computacional biológica, gerador de código, um monte de aplicativo aqui que qual tem grandes aplicações na área das ciências exatas. PID, né? Proporcional integral derivativo, e por aí vai. Então, na próxima aula eu vou esmiuçar melhor isso aqui para vocês. E por hoje é só isso. Muito obrigado e todos tenham uma ótima